não é medido, não pode ser gerenciado. Fala, comandantes! Vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla Eu sou Fábio Calazans. e hoje vamos falar sobre um dos maiores gargalos dos empresários. Você imagina o que é, Fábio? Cara, é um tema muito interessante e que a galera tem muita dúvida, né? E também que gera muita polêmica, viu? Então, eu acho que o pessoal vai gostar muito desse tema aí. É o gargalo de toda empresa, né, Érica? Gestão financeira, gente. A maioria dos pequenos empresários, eles não sabem ao fim do mês se eles tiveram lucro ou prejuízo. Então, se você não sabe o que é um fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, lucro operacional, DRE e DFC, esse podcast é para você. Assistam até o final, que hoje vamos liberar um bônus, né, Fábio? Qual é o bônus que vai ser liberado aí para os Isso mesmo, comandantes? eu não vou dar spoiler e nem vou Ah, falar agora, senão a galera não fica até o final. Mas, pessoal, assiste a esse podcast ou vídeo no YouTube até o final, que esse bônus vai valer muito a pena e sem vai lhe sombra ajudar de... muito na sua empresa justamente nesse ponto, Nessa deficiência, nessa né? deficiência que é a gestão financeira. Quando a gente fala de gestão financeira para pequenas empresas, Érica, a gente está falando de uma coisa muito séria, porque os donos de pequenas empresas definitivamente eles não fazem gestão financeira. Eles não se preocupam com esse pilar tão importante da sua empresa. Nós lá na PEF, né? Nós lá não, aqui na PEF, nós trabalhamos basicamente três pilares, né? Que são três grandes caixas, que é gestão, cultura e liderança. O pilar financeiro, ou seja, gestão financeira, está dentro dessa caixa, que é a caixa da gestão. Bom? Então, quando a gente vai falar sobre gestão da empresa, tem uma outra caixinha, que é a gestão financeira. E nós temos um método específico criado por mim que nós aplicamos nas empresas. Tá? Eu vou falar um pouco sobre esse método e no final do vídeo você vai ver que bônus é esse que vai lhe ajudar justamente nesse ponto. O fato é, Érica, que quase 60% das pequenas empresas elas fecham as portas em até 5 anos de operação. É um nível de mortalidade incrível que nós temos das pequenas empresas no Brasil. Esses dados são do Sebrae. Então, o principal motivo para isso que foi diagnosticado, tá, é a falta de uma boa gestão financeira. Como você disse, os empresários, quando chegam no final do mês, eles não sabem se teve lucro ou se teve prejuízo. Ou seja, eles andam às cegas. Inclusive, a gente vê bastantes comentários, né? Meu Deus, eu preciso olhar para o fluxo de caixa da minha empresa, eu preciso entender como é que funciona. São coisas tão simples, né, que a gente pode, inclusive, delegar, caso tenha pessoas ali para delegar, como também pode tirar um tempinho no seu dia aí e fazer esse acompanhamento, né, que sem dúvidas vai ajudar a empresa nessa questão. Por incrível que pareça, mas em questão de 30 minutos que o empresário senta para alimentar uma planilha de fluxo de caixa, um sistema de fluxo de caixa, para pegar ali todas as informações de entradas e saídas e alimentar em um determinado sistema, em 30 minutos ele consegue fazer. Outra coisa, ele consegue delegar isso aí e só sentar no final da semana ou no final do mês para analisar os indicadores. Mas as pessoas não se preocupam com isso. As empresas hoje elas são um barco à deriva, tá? Elas não sabem para onde vão e não conhecem os seus números. É de crucial importância que os empresários conheçam seus números. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: não é medido, não pode ser gerenciado. Então, tudo parte da medição, tudo parte dos registros, de você anotar cada centavo que sai, cada centavo que entra da sua empresa. Cada centavo é importante nesse caso. Então, cara, comprou um papelzinho de cocô, um papel higiênico para tua galera, anota.
entrou um determinado valor, por qualquer motivo que for, e vendeu uma bala na tua mercearia, anota. Então, tudo que saiu, tudo que entrou, é muito simples, Érica, você criar um fluxo de caixa, ainda que seja no papel. Se você não tiver um sistema, eu sempre recomendo que você tenha um sistema financeiro. E outra, um sistema financeiro a parte do seu sistema de caixa. Porque o sistema de caixa, muitas vezes, ele traz muita inconsistência, tá? E aí você controla por um outro sistema, até para verificar se o seu sistema de caixa, o sistema de caixa que eu falo é aquele sistema de ponto de venda, onde os seus vendedores fazem as vendas, né? Então, é interessante você ter um sistema à parte e um sistema financeiro. E aí você alimentar esse sistema financeiro todos os dias. Como eu disse, esse trabalho de alimentar pode ser muito bem delegado, tá bom? No entanto, é preciso ter. É de extrema importância, porque aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Se você não faz os seus registros, chegar no final do mês, você está totalmente cego em relação à sua empresa. Se fecha no vermelho ou no azul, você nunca sabe o que é que está ali compensando. Por exemplo, no vermelho, você não sabe quais são os gastos que você vai precisar cortar, isso aí visivelmente, né, para que a empresa comece a fechar no azul. Seria isso? Isso mesmo. Tem muitos empresários que eu ouço muito essa frase. Fábio, eu vendo, mas não vejo a cor do dinheiro no final do mês. Deu sempre no vermelho, né? Isso. Quando você conhece o seu fluxo de caixa, quando você faz os registros, você vai analisar no final do mês indicadores. E pode ter certeza que um desses indicadores vai ser o motivo pelo qual você não vê a cor desse dinheiro, tá certo? Então, nós aqui na PEF, como eu falei no início, nós temos uma metodologia de gestão financeira que eu criei, é uma metodologia chamada OADES, tá? OADES é o acrônimo para 4 palavrinhas, que é organização, análise, demonstrativos e segurança, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, cada um desses pilares. Não necessariamente você vai usar essa mesma metodologia minha, tá? Eu recomendo que use, porque nós estamos passando aqui de forma gratuita. Eu uso nas minhas empresas e dá muito certo. Então, eu recomendo que você use essa metodologia. Mas, se você optar por não usar essa, cara, tenha uma metodologia, tenha uma gestão financeira eficiente no seu negócio. Mesmo que ele seja pequeno, mesmo que você esteja começando agora o seu negócio, é muito importante você voltar os seus olhos para o financeiro do seu negócio, para você não repetir essa frase, vendo, e no final do mês não vejo a cor do dinheiro. Então vamos lá. Tenho tanto tempo de campo e não cresço, né? Mas será por quê, né? Às vezes o seu crescimento está ali empacado em uma simples gestão financeira, que você deveria ter ali um controle para ter um ponto de equilíbrio, né? E não tem. Já que você tocou no assunto de crescimento, crescimento é uma coisa muito importante. Eu vejo alguns empresários que aparentemente não querem crescer. Porque o cara tem a lojinha ali há 10 anos, mas se você for analisar a história daquela lojinha, ele abriu desse jeito e continua do mesmo jeito. O cara não cresceu nada. Só que hoje nós temos tanta concorrência, tá? Tanto concorrências, empresas gigantescas do nosso segmento, quanto os nossos vizinhos, empresas pequenas mesmo da sua cidade. É tanta concorrência que crescimento não é mais uma opção, não é mais questão de vaidade. Ele não cresce, fecha, né? Isso, crescimento é uma estratégia de perpetuação no mercado. Se você quer se perpetuar, se você quer continuar no mercado, você precisa crescer, tá certo? Até porque, naturalmente, se a gente for olhar para a natureza, quem não está crescendo está morrendo, tá certo? Quem não cresce, morre. É simples, o seu concorrente está aí, meu amigo. Você precisa se mover, você precisa fazer a sua empresa crescer se você quiser continuar no mercado, beleza? Então vamos lá. Primeiro pilar do nosso método OADES é a organização. Ninguém sobrevive sem organização, Érica. É muito importante que você tenha uma organização na sua empresa. E a organização, ela começa separando o que é seu
e o que é da empresa. A empresa ela precisa ter uma conta jurídica. Eu estava conversando com um colega meu e ele tem uma MEI. Cara, a MEI dele já está funcionando legal, já está faturando legal. Ele já está pensando em migrar para a ME, que é uma microempresa, ou seja, o faturamento dele já está batendo ali a casa dos 80 mil. E aí ele vai precisar fazer essa migração. No entanto, ele ainda usa a conta pessoal. Isso é um erro tremendo, porque tudo que ele faz, todos os gastos pessoais dele, ele também usa a conta da empresa. Então, isso jamais pode acontecer. A sua empresa precisa ter uma conta jurídica. E você, como pessoa física, precisa ter uma conta de pessoa física. Meu irmão, para de misturar as coisas. A primeira dica que eu dei para ele foi, cara, a partir desse momento, você precisa separar as coisas. Pare de brincar de ser empresário. Né? Ser empresário não é brincadeira, você está brincando, cara. Seja um empresário profissional, separe o que é seu e separe o que é da empresa, tá bom? Porque se você não faz essa separação, você mistura tudo e acaba usurpando a sua empresa, tirando mais do que você precisa, tá certo? Então, vamos lá. Na organização, a primeira coisa é separa o que é teu, separa o que é da empresa. Cria uma conta jurídica para a empresa e você vai usar a sua conta pessoal. Fábio, mas como é que eu vou me sustentar? Aí tem uma coisa chamada de prolabore. O prolabore é o salário do patrão, é o salário do dono da empresa, tá bom? Então, você como dono da empresa precisa entender o que é prolabore, precisa entender o quanto que a tua empresa pode pagar de prolabore e retirar esse prolabore mensalmente. Fábio, eu não consigo tirar mensalmente. Tire uma vez por semana, mas tenha uma periodicidade de retirada desse prolabore e que esse prolabore seja um valor fixo, você vai retirar todos os meses. Esse prolabore, ele entra nos gastos fixos, tá? Ele não entra como lucro da empresa. O lucro da empresa é lucro da empresa, é um dinheiro que você vai fazer uma reserva, vai ficar na conta da empresa. E o prolabore, ele faz parte dos gastos fixos. E são gastos fixos, são aqueles gastos que mais um termo, né, que se os comandantes não conhecem, são os gastos que faça sol, faça chuva, todos os meses você vai ter que pagar. Por exemplo, água, luz, aluguel, salário dos funcionários. Então, são despesas que, contador, né, internet, sim, são despesas que todo mês você paga, que faça sol ou que faça chuva. Se você vender ou não, você precisa pagar essas despesas. Então, vamos lá, segundo tópico da organização, defina o seu prolabore. Pare de saquear a sua empresa, comandante. Pare de saquear a sua empresa. Você precisa receber e separar o seu prolabore. Organize as compras. Eu vejo muitos donos de pequenas empresas comprando demais, comprando sem critério nenhum. E aí, quando vai andando ali, né, ao decorrer do mês, você tem uma tacada de boletos para pagar. Então, você precisa organizar suas compras, precisa aprender a comprar, certo? E o outro tópico é relacionado a compras. Você precisa sincronizar as suas compras com o seu pagamento, ou seja, as contas a pagar com as contas a receber. Não tem como, inclusive eu estou hoje com um problema em uma das minhas empresas relacionado a isso, tá? Nós estamos resolvendo, mas o bom de você entender um fluxo de caixa, de você conhecer a sua empresa e fazer esses controles, é que você consegue diagnosticar justamente o problema, né? Foi o que aconteceu com essa empresa e nós estamos resolvendo. É impossível não ter problemas, né? Tipo, por mais que você tenha um método, os problemas vão vir, mas aí você vai conseguir sanar eles e identificá-los de forma bem mais eficaz do que quem não tem um método, né, para seguir aí. O problema é o seguinte, você precisa sincronizar contas a pagar e contas a receber. Não existe eu faturar diariamente R$2.000 em média e ter naquele dia 5 mil para pagar. Pode até acontecer, no entanto, 3 dias ou 4 dias antes, você teria que ter boletos bem pequenininhos para você juntar esse dinheiro do faturamento e pagar aquele boleto e não atrasar o boleto. Então, se você fatura 2 mil,
Você não pode ter mais de 2 mil para pagar. O bom é não ter os 2 mil para pagar. Você tem que ter menos de 2 mil. Se você fatura 2 mil, você tem que ter 1.500, R$ 1.000 para pagar no dia. Então, é preciso ter esse planejamento de compras e fazer um alinhamento do contas a pagar, contas a receber. Isso faz parte da organização, tá certo? Faça o registro das suas entradas e das suas saídas de forma correta. Como eu disse, cada centavo da tua empresa, comandante, importa. Bob Esponja, cada centavo importa. Eu sei que Bob Esponja é assim, ó, mão fechada, então cada centavinho dele com certeza importa. E não é só os centavos que entram, são os centavos que saem. É preciso que você faça o registro desses valores, dessa movimentação de dinheiros, tá bom? Fábio, onde é que eu faço esse registro? Bom, existem N formas. Você pode usar uma planilha de Excel, que é o que eu uso hoje e dá muito certo. Você pode usar um sistema financeiro, existem vários no mercado, depois eu posso falar nomes, tá certo? E existe o tradicional papel, cadernozinho, folha de caderno. O importante é que você faça os seus registros. Eu não indico que você faça numa folha de caderno, porque, pelo amor de Deus, hoje o tempo demandado, né, é bem superior. Nós vivemos num tempo com tantas tecnologias, né, e você ainda ficar num cadernozinho. Então, tem aí uma planilha de fluxo de caixa interessante para você fazer esses registros. E não é só ter essa ferramenta, você precisa usar, você precisa ter a disciplina de parar no final do mês e alimentar, final do mês não, final do dia, e alimentar essa planilha. Aí vem uma coisa interessante, porque eu não posso... deixo para o fim do mês, eu não deixo para o final do mês, para apenas 1 ou 2 dias no final do mês e faço todos esses registros. Eu vou fazer uma pergunta para você, Érica. Você lembra o que você comeu antes de ontem no café da manhã? Cara, por mais que você tenha, tipo, as notas, tipo, se as pessoas fizerem tudo pegar o comprovantezinho, né, de tudo que gasta, ainda assim, o trabalho que você vai ter para fazer todo de uma vez, você não faz. A maioria das vezes você, principalmente na vida do empresário, né, que é uma demanda muito grande, corrido, final do mês tem muitas preocupações, né? Sem falar que, além de tudo, a maioria dos empresários ainda estão no operacional. Sim. A gente viu isso no podcast passado, a galera ainda senta no operacional. E aí esse empresário precisa fazer várias coisas, né? Como a gente viu o organograma, eles precisam sentar em várias cadeiras, e uma das cadeiras muitas vezes é o financeiro. Se você deixa para fazer tudo isso, cara, no final do mês, muito provavelmente você vai esquecer. Não faz. E assim, acontece, mesmo que você tenha os comprovantes, acontecem coisas ali peculiares do dia que você não vai lembrar. Tipo, por exemplo, você comprou alguma coisa, o cara colocou na nota um valor, mas não era aquele valor, ele deu um desconto, ou houve um acréscimo, ou você esqueceu de pedir a nota, abasteceu o carro, esqueceu. Se você deixar para o final do mês, não vai sair correto. Então, eu sempre recomendo que se faça todos os dias. Cara, tira ali meia hora do seu dia para sentar e fazer essas anotações. O que é que geralmente eu peço? Esse é um serviço operacional. Dá para entender que esse é um serviço operacional que qualquer pessoa da sua empresa poderia fazer. Você tem uma planilha, tem as informações, é só alimentar as informações na planilha ou no sistema. Qualquer pessoa pode fazer. Então, comandante, não necessariamente você precisa fazer essa alimentação, esse registro, tá? Você pode delegar para qualquer pessoa. Nas minhas empresas, Érica, eu delego geralmente para o caixa, porque o caixa já está ali envolvido com toda a movimentação do caixa. Então, no final do dia, ele tira uma horinha, meia horinha para fazer essas alimentações. Não tem um caixa, pede para o teu gerente fazer. Não tem um gerente, faça você mesmo, mas faça, tá certo? No caso de você, quase não saiu agora, não foi? No caso de você delegar,
O seu papel vai ser apenas fazer a análise, que nós vamos falar das análises daqui a pouco. O seu papel vai ser apenas fazer as análises, que é uma atividade do comandante, é uma atividade, é um papel do dono analisar os números da sua empresa, certo? Então, pessoal, depois de você fazer esse registro de forma correta, uma outra indicação que eu dou tenha onde você fazer esse registro, que em uma planilha de fluxo de caixa ou um sistema financeiro, e você precisa alinhar diariamente. A gente já falou brevemente sobre isso, sobre esse tópico, não vou entrar mais nele, tá? Mas uma coisa é certa, você precisa ter uma boa ferramenta de fluxo de caixa, certo? Mesmo que ela seja um sistema financeiro ou até uma planilha de fluxo de caixa em Excel, mas ela precisa ser top. Nós temos uma planilha top de fluxo de caixa, é a que eu uso nas minhas empresas, que dá muito certo, tá? Eu trabalho com ela já há 6 anos e você, comandante que está nos ouvindo, pode perguntar aqui para a gente nos comentários como é que você faz para adquirir essa planilha, tá certo? Vamos lá. O nosso segundo pilar seria o pilar da demonstração, ou seja, os demonstrativos. Quais são os demonstrativos? E para que servem os demonstrativos? Os demonstrativos servem para você visualizar o resultado do seu negócio, né? O demonstrativo, ele mostra as coisas para você, tá? E esses demonstrativos o DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Aí aqui vai uma dica, tá? Com um pouquinho de experiência que eu tenho, é melhor para os comandantes que estão me ouvindo, tá? Uma dica de comandante para comandante é você usar o demonstrativo de DFC em vez do demonstrativo de DRE. Por quê? Deixa eu explicar o motivo, certo? Existem, Érica, duas óticas, duas formas de você visualizar os demonstrativos da sua empresa. A primeira é a ótica de competência, que é a ótica do DRE. Então, Érica, imagina que você tem uma planificação, beleza? E em um determinado período, em um determinado mês, você vendeu 100 mil reais. Só que quando você vai olhar os seus custos variáveis, os seus custos fixos, você gastou ali 80 mil reais. Vamos lá. Custos variáveis, eu não falei sobre eles, né? Falei sobre os custos fixos. Sim. O que são custos variáveis? São os custos que vai oscilar a depender ali da tua operação. Geralmente eu gosto de dizer que são custos advindos das vendas. Se você vendeu, você vai ter esses custos. Por exemplo, impostos. Sempre que você vende, você paga um imposto relacionado àquela venda. Isso é um custo variável e os impostos pesam muito hoje, né, para as pequenas empresas. Combustível para entrega. Ou seja, você vendeu, você vai precisar entregar. Se você não vender, você não vai gastar também com entregas. Comissão de vendas. Você vai ter mais taxas de maquineta. Vendeu no crédito, no débito, tem essas taxas de maquineta. Então, você olhou seus custos fixos, custos variáveis, investimentos, olhou todas as suas despesas, deu 80 mil, beleza? E aí, o seu lucro operacional seria ali de 20 mil reais. Só que, veja, não necessariamente você tem aqueles 20 mil reais no caixa. Por quê? Você pode ter vendido no crediário, você pode ter vendido parcelado na maquineta e você vai receber de acordo com os meses que você parcelou, se você não fizer antecipação. Então, observe que não necessariamente no final do mês você vai ter aqueles 20 mil reais ali. E aí, quando você vai para a ótica da competência, que é o DRE, a gente também chama de ótica contábil, ele vai analisar, ele vai dizer que você tem ali no caixa 20 mil, ou seja, ele não vai analisar o que realmente aconteceu no teu caixa, o que entrou e o que saiu. Ele vai analisar o macro, ele vai analisar o que realmente foi vendido, tá certo? Mas ele não analisa o que de fato de dinheiro entrou ou saiu do teu caixa. Já a ótica de fluxo de caixa é diferente.
ela vai analisar justamente o que entrou, a passagem, entrada e saída de dinheiro ali da tua conta ou do teu caixa, certo? Por isso que eu sempre recomendo que a gente faça as análises olhando para a ótica ali de fluxo de caixa e não para a ótica de DRE, a ótica de competência. Beleza? Então, você precisa desses demonstrativos. E você só vai ter bons demonstrativos se você cumprir perfeitamente o nosso primeiro pilar, que é o pilar da organização, né? Que tem a parte ali dos registros. Se você não fizer bons registros, é uma boa ferramenta, você não vai ter bons demonstrativos. Fábio, mas a ordem lá da nossa metodologia não seria o OADES, ou seja, organização, análise, demonstrativos de segurança? Eu pulei, se você perceber, as análises. Por quê? Porque as análises, elas dependem dos demonstrativos. Você não consegue fazer análises se você não tem um bom demonstrativos, tá bom? Se você não tem a sua planilha de fluxo de caixa, se você não tem o demonstrativo de fluxo de caixa e se você não tem o DRE, certo? Então vamos lá. A etapa das análises é quando você vai parar, certo? Para analisar como é que está andando o seu financeiro. Acredite se quiser, mas eu vou chutar aí que 90% dos donos de pequenas empresas, eles não fazem análises financeiras. Eles não sentam em um determinado período para analisar como é que anda o seu financeiro. Eu faço as análises financeiras geralmente semanalmente. Eu recomendo que faça semanalmente, mas também pode fazer análise financeira mensal. Você pode sentar uma vez por mês para analisar. Agora, se você quer ter um acompanhamento mais de perto para bolar ações, porque, vamos lá, imagina que você sentou apenas no final do mês e aí você tinha uma meta. Óbvio, você precisa ter uma meta na sua empresa. Nós já falamos sobre meta, tem um podcast só sobre metas, né? Onde eu falo sobre as metas SMART. Então, podcast e vídeo aí no YouTube, precisa dar uma analisada, dar uma assistida. Você precisa ter a meta e aí você, todo instante, vai estar correndo atrás dessa meta. Se você para apenas no final do mês para analisar se você chegou até a meta, imagina que você sentou para analisar se você bateu a meta ou não apenas no final do mês e aí você percebe que você não bateu, faltou, sei lá, 20 mil reais para você bater a sua meta. Cara, se você tivesse analisado isso semana a semana, você poderia ter um controle melhor, você poderia ter bolado ações para conseguir atingir essa meta. Então, primeira semana, opa, não batemos a meta, faltou 5 mil. Vamos, senta com a tua equipe e bola estratégias. O que é que a gente vai fazer a mais? Qual é o esforço que a gente vai fazer a mais para atingir a meta na semana que vem? Para a gente suprir os 5 mil que faltou aqui e bater a meta na semana que vem. E aí você vai fazendo análises e ações semana a semana para no final do mês chegar a atingir a meta. Porque analisar apenas no final do mês, chegar no final do mês, não bater a meta, não tem mais o que fazer, porque o tempo não para, como dizia Cazuza, e ele, além de não parar, ele não volta atrás, certo? Por isso, eu sugiro que você faça as análises semanalmente. Então, você vai sentar semanalmente e vai analisar o teu DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. E existem alguns indicadores e eu sempre recomendo que você fique de olho, que você analise toda semana, se não todos os dias. Quais são esses indicadores? Receita, ou seja, faturamento bruto, quanto dinheiro entrou na tua conta, certo? Então é uma análise que você precisa fazer, é uma coisa que esse indicador você precisa estar sempre olhando e é um indicador que você tem um certo controle. Se você tem um histórico de receita, um histórico de faturamento, você tem um controle, consegue ter um controle sobre esse índice, né? Sobre esse indicador. Porque você pode fazer ações para aumentar as suas receitas. Óbvio que essas ações precisam ser bem planejadas para você não ferir também ali a sua margem, né? A sua margem de lucro.
mas você pode sim interferir nesse indicador. O segundo indicador que eu peço que você sempre fique de olho é a margem de contribuição. Comandantes, para você que não sabe o que é margem de contribuição, é o seguinte: depois que você pega a sua receita e retira os seus custos variáveis, eu já falei o que é custo variável, você tem o que nós chamamos de margem de contribuição. Então, margem de contribuição é o que restou ali do teu caixa para você pagar os seus custos fixos, os seus investimentos e ter um possível lucro, certo? Então, fica de olho na tua margem de contribuição. Quanto maior a tua margem de contribuição, melhor. E aí, um outro indicador interessante é o ponto de equilíbrio. Para quem não sabe o que é ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é quando você zera as suas despesas com a sua receita. Vamos supor que as suas despesas, juntando despesas fixas, despesas variáveis, despesas não operacionais, investimentos, está ali em 80 mil. Quando você vender 80 mil, observe que você zera, né? Então, você pagou todas as contas com o faturamento que você fez. Esse é o ponto de equilíbrio. E é interessante não, isso é muito importante, é crucial que você conheça o seu ponto de equilíbrio, um acidente aqui, que você conheça, que você saiba qual é o seu ponto de equilíbrio. Porque quando você chegar nesses 80 mil, você vai dizer, opa, você vai respirar mais aliviado, inclusive, você vai dizer, opa, graças a Deus, cheguei ao meu tão sonhado ponto de equilíbrio. Daí para lá é lucro, meu irmão. Então, tá aí a importância de você conhecer o seu ponto de equilíbrio. Agora, quando você vai analisando, você sabe, bicho, estou muito distante do ponto de equilíbrio. Opa, hoje já é 20 do mês e eu estou muito distante do ponto de equilíbrio. O que é que nós vamos fazer? Quais as ações nós vamos tomar para chegar no ponto de equilíbrio? Para pelo menos a gente zerar as contas ali e não passar o mês, não fechar o mês no prejuízo. Certo? Então é isso que é ponto de equilíbrio, é um indicador muito importante para você ficar analisando. Um outro indicador, Érica, das nossas análises seria ali o lucro operacional. Lembrando, o lucro operacional não é o dinheiro que vai para o teu bolso, tá? Nem o lucro líquido, que é o nosso próximo indicador. O lucro da empresa vai para o caixa da empresa e no final do ano, se você quiser, se teve lucro, você pode ratear esse lucro, uma porcentagem desse lucro para os sócios. Mas não vai para o teu bolso, cara, o lucro da empresa. O que vai para o teu bolso é o teu Prolabore. Se você quiser fazer investimento com o seu Prolabore, pode fazer. O lucro da empresa, você só tira no final do ano, tá certo? Então, o lucro operacional é um outro indicador que você precisa ficar de olho. O que é o lucro operacional? É o lucro ali da tua operação. É o valor que restou no teu caixa depois de você ter tirado todas as despesas antes ali do investimento, tá? Porque depois do lucro operacional, você vai tirar ali ainda os investimentos que você fez na sua empresa, porque como um bom empresário, você faz investimentos. Você faz investimentos em treinamentos, em consultorias, na estrutura física da tua empresa. Você compra uma moto, um carro, né, um bem para a tua empresa, para melhorar ali a tua logística. Você compra uma máquina mais eficiente, enfim, você faz investimentos. Então, esse lucro operacional é o lucro antes do investimento. Então, depois que você tira os investimentos, depois que você tira as saídas não operacionais, o que são saídas não operacionais? Um monte de termozinhos aí, sim, né? Novos, de repente, para alguns e nem tão novos para outros. E alguns já ouviram o termo, mas não sabem o que é, por isso que eu estou fazendo questão de mastigar e explicar cada um dos termos. Existem um tipo de saída e um tipo de entrada que não são operacionais. Que são as saídas não operacionais ou as retiradas não operacionais e as entradas não operacionais. Vamos lá, começando pelas entradas não operacionais. Como o nome está dizendo, é uma entrada não operacional, é uma entrada que não faz parte da operação do teu negócio. Fábio, cite exemplos de entradas não operacionais. Imagina que um dos sócios do negócio injetou dinheiro no negócio. O cara está com muito dinheiro. Não, vou para dar um upgrade ali na empresa, para fazer uma reforma, para aumentar as vendas, né? Comprar uma linha de produtos novos. Eu vou injetar ali um dinheiro na farmácia. Na farmácia não, desculpe, na empresa.
Observe, Érica. Observe. Eu falei farmácia, pessoal, porque eu tenho uma farmácia e a gente já fez muito isso lá, né? A gente já injetou dinheiro, obviamente que no início é necessário que se faça isso. Mas, e aí eu acho que foi por isso que a Érica riu. Essa injeção de dinheiro dos sócios, ela não faz parte da operação. Imagina, Érica, que você tem aí uma panificação e aí você precisou injetar, sei lá, 100 mil reais nela para dar um upgrade. Essa injeção de dinheiro é uma injeção não operacional, porque o teu negócio na panificação é vender ótimos pães. Então, seria operacional se esse dinheiro viesse dos pães, mas esse dinheiro é um dinheiro externo, por isso que a gente chama de entradas não operacionais. Da mesma forma, saídas não operacionais ou despesas não operacionais são despesas provenientes, são despesas que não fazem parte da operação, tá certo? Por exemplo, imagina que você precisou pegar um empréstimo lá atrás. Você ainda não tinha assistido esse podcast, porque a gente sabe que empréstimo não é uma coisa boa, tá? Sempre tem que evitar. Mas você precisou pegar um empréstimo lá atrás e hoje você paga parcelas altíssimas e juros altíssimos desse empréstimo. E aí, esses juros é uma despesa não operacional. Ele não faz parte da tua operação. Essa despesa não está sendo com a operação do seu negócio. Imagina que você está muito apertado, precisou usar o cheque especial do cartão de crédito da tua empresa ou do banco da tua empresa. E ficou 5 dias no cheque especial, precisou pagar juros. Esses juros é uma despesa não operacional. Imagina que um funcionário teu lhe processou, funcionário que você mais amava. Ai, meu Deus, fiquei até nervosa. Lhe processou, né? E aí, o que acontece? Você vai pagar uma bolada para ele, muito provavelmente, e esse dinheiro que você vai pagar é uma despesa não operacional, certo? Fábio, dê mais exemplos de receitas não operacionais ou de entradas não operacionais. Então, vender um bem da empresa, tinha uma moto lá parada das entregas, você vendeu e esse dinheiro não vai para o seu bolso porque a moto era da empresa, então esse dinheiro vai para o caixa da empresa e essa entrada é uma entrada não operacional. É um outro exemplo de entradas não operacionais, tá certo? Então, assim, pegou o lucro operacional e tirou as saídas não operacionais e os investimentos, você vai ter o que nós chamamos de lucro líquido. É um outro indicador que você precisa estar sempre analisando. Reforçando mais uma vez, o lucro líquido não vai para o teu bolso. O lucro é da empresa. Então, esse dinheiro vai para o caixa da empresa para você formar uma reserva financeira, que é justamente o próximo pilar que nós vamos falar, que é o pilar da segurança. Toda empresa precisa de uma segurança financeira. Toda empresa precisa ter um caixa, tá? Para eventualidades. Então, imagina que você está passando por um momento complicado na tua cidade, ou seja, não está havendo vendas. Se você não tiver caixa, você vai quebrar. Na pandemia, as primeiras empresas a quebrarem foram as empresas que não tinham caixa. Então, você precisa ter uma reserva financeira. Você precisa ter também uma coisa que nós chamamos de capital de giro. Então, Érica, o que é capital de giro? Desengravidando mais uma palavra, né? Quando eu falo desengravidando, é explicando. Inclusive, quando eu falo uma palavra que, de repente, você acha que para os nossos ouvintes seja difícil, você pode falar, Fábio, desengravida essa palavra aí. Então, assim, termo bem diferente, né? Então, capital de giro seria um valor que você vai deixar guardado na sua empresa para a operação da sua empresa, caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para os comandantes aí. Comandantes, se você ficar 30 dias sem vender nada na tua panificação, Érica, se ficasse ali 30 dias sem vender nenhuma broa, pode acontecer? Pode acontecer, né? Você teria condições de pagar toda a sua operação, todas as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis não iria existir, né? Porque as despesas variáveis dependem das vendas, mas você teria condições de pagar todas as suas despesas fixas, os investimentos que você fez. Se a sua resposta for sim, beleza, você tem um capital de giro.
mas se a resposta for não, e eu tenho certeza que entre 80% e 90% dos pequenos empresários a resposta vai ser não, tá? Então, você não tem um capital de giro, você não está fazendo uma boa gestão financeira, porque o nosso último pilar é o pilar da segurança e você precisa ter essa segurança, tá? Geralmente, eu gosto de recomendar que você tenha praticamente aí, geralmente 3 meses de capital de giro. Então, 3 meses do valor da sua operação, dos seus custos fixos e investimentos, você precisa ter guardadinho ali para se acontecer o caso de você passar 3 meses sem vender uma broa. Obviamente que isso não vai acontecer, né? Muito pode difícil. ter a queda drástica, né? Mas ficar sem Isso. vender completamente nada é um pouco mais É muito difícil isso acontecer. Deus quase o livre, só seria uma pandemia, né? Que você tivesse que de fechar, fechar ali as seu portas, comércio. mas tipo, aconteceu Sim. na pandemia. E aí as empresas mais fraquinhas que não tinham uma organização financeira, que não tinham um capital de giro, que não tinham uma reserva financeira, As que não soubem se moldar também a situação, porque Isso. teve muita empresa que migrou, né, para o digital, foi ali Perfeito. se alternando. mesmo na pandemia, você tinha uma loja de roupa, né? A gente viu os donos de lojas de roupa sofrer muito na pandemia, que as lojas fecharam. E aí muitos se reinventaram, eles Sim. fizeram live, começaram a vender pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, mesmo assim, o faturamento obviamente caiu, mas não chegou a zerar. Então, veja, que você tendo aí 3 meses de capital de giro, é uma segurança muito grande. Mas, assim, é bom ter, sabe? É bom ter. Pessoal, nós chegamos ao fim, né, de mais um podcast. Eu espero ter ajudado bastante os comandantes que estão nos ouvindo. Como eu digo sempre, se a gente ajudou uma pessoa, já está valendo, já é importante para a gente. A gente já cumpriu a nossa missão. E agora, como combinado, nós vamos falar sobre o presente que nós guardamos para você no final desse podcast. Qual é o bônus, né? Nós temos um bônus para você e que também é um presente, tá? O que é que nós vamos fazer? Eu vou liberar para você que chegou até aqui um diagnóstico financeiro. Esse diagnóstico financeiro geralmente é cobrado de 350 a 450 reais. O que é o diagnóstico financeiro? Nós vamos analisar todo o financeiro da sua empresa, levando em consideração, Érica, os 4 pilares da nossa metodologia OADES, que é a organização financeira, as análises financeiras, os demonstrativos e a segurança da sua empresa. Nós vamos fazer uma análise de tudo isso aí e mostrar como é que a gestão da sua empresa está. E no final, a gestão financeira da sua empresa está. E no final você vai ganhar um relatório detalhado de como é que a sua empresa está, para que você, através desse relatório, você tome ações para melhorar o financeiro da sua empresa. Como é que é esse diagnóstico financeiro? Um consultor da gente vai entrar em contato com você quando você responder eu quero e vai agendar com você uma entrevista que dura aí em torno de 30 minutos, então ele vai fazer perguntas para você e ele vai alimentar o nosso sistema de diagnóstico financeiro e no final ele vai passar para você esse relatório, vai explicar direitinho e vai lhe dar dicas e feedbacks de como melhorar o financeiro da sua empresa. É ou não é um presente maravilhoso? Vamos fazer o seguinte, as 100 primeiras pessoas que for lá no YouTube e comentar eu quero, vai ganhar esse diagnóstico financeiro. Combinado? Combinado. Então, pessoal, é isso. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o teu joinha, né? Deixa o teu gostei, que isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Ativem as notificações, que a gente sempre está jogando. Semanalmente, né? Estamos soltando aí vídeos. Perfeito. Ativa aí as tuas notificações, como a Érica disse. E é isso. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Fui!